Aí, antes do processo de admissão, tem um processo de recrutamento e seleção. Esse processo de recrutamento e seleção, ele pode ser mais ou menos qualificado, mais ou menos exigente. Quando você diz assim, olha, manda o currículo para mim, eu vou escolher um. Isso é um processo de recrutamento e seleção. A questão é o mais adequado? Né? Vai selecionar o melhor profissional? Então é nesse aspecto. E aí você, a área de recursos humanos, as organizações começaram a criar instrumentos, ferramentas, técnicas, métodos para tentar buscar o melhor profissional. Dentre esses métodos para buscar o melhor profissional, no processo de recrutamento e seleção, que é antes da admissão, você tem a execução de provas, testes psicotécnicos, psicológicos, entrevista, dinâmicas de grupo, para que através de um laudo, né, e das opiniões, dos pareceres das pessoas que entrevistaram, você possa identificar quem é o melhor profissional. E aí você tem várias testes, você pode fazer uma matriz, dar nota para cada um e assim sucessivamente. Na Polícia Federal, por exemplo, você vai fazer um processo de seleção para a Polícia Militar Federal. Você tem que fazer o concurso. Mas não é só o concurso que aprova ou que reprova. Você tem que passar num teste físico ainda, não é verdade? Eu conheço uma senhorita mega ultra inteligente, como a gente chamava, high level, nível alto, né? Intelectualmente, mas ela não passou no concurso da Polícia Federal. Por quê? Porque ela não conseguiu nadar a piscina, quase morre, inclusive, afogada do que pedia o edital. Viu? Então, cara, tem diversas técnicas disso. Eu lembro que eu participei do processo de recrutamento e seleção de um profissional de comunicação que a gente dava critérios, assim, eram 3, 4 entrevistando, tinha os critérios que você precisava perguntar para ele, né, os pontos, e aí você dava uma nota de 1 a 5, né, no final quem tivesse 1 menos até 5 mais, e aí você somava todos, quem tivesse a maior nota era o selecionado. A gente dava peso também para as questões, né? Então não era absoluto, né? A gente dava peso, a gente deu peso dependendo da importância de cada item, né? Mas essa questão da prova não é só coitada dela, e tem um monte de gente coitado, né? Na época também que eu trabalhava, né? Eu estou dando muito exemplo da Lumar, né? Porque eu trabalhei lá há muito tempo no RH, né? Admissão, demissão, também um dos testes era você fazer o raio-x da coluna. Se a tua coluna tivesse um desvio de tantos centímetros, você não passava, não. Você não poderia trabalhar. Principalmente nos cargos operacionais, que eram a maior quantidade, né? Por quê? Porque você tinha que carregar peso, quem trabalhava na sala de Cuba tinha que carregar uma caixa de comando lá das pontes rolantes e tudo, e isso dava muito problema na coluna das pessoas, que gerava custo trabalhista para a empresa, né? Essas caixas de comando hoje são bem pequenininhas, ficaram muito leves, mas antes eram muito pesadas, né? Então, é como se fosse o controle remoto dos grandes guindastes, que eram as pontes rolantes que ficavam lá. Então, cada empresa tem um processo, né? E tem processo que é simples, né? Se a empresa é pequena, uma micro pequena empresa, ela contrata quem ela achar que deva contratar, o dono lá, o gerente. Então, tem processos mais e menos. Mas eu concordo com a Jaqueline quando ela disse aqui, ó, foi a Jaqueline, ó, na empresa que ela trabalhava, processo de seleção, ela fez uma prova de português e matemática, depois fez uma digitação, exatamente. Eu lembro que na farmácia Globo, quando ela se instalou aqui, ela estava contratando serviço operacional, né? Mas dava plano de saúde, era um salário para quem trabalhava com limpeza, que era um salário bom, né? Acho que era um salário mínimo e meio, né? Mas precisava ter o segundo grau completo, e precisava conhecer um pouco de informática, né? Muito provavelmente esse serviço operacional poderia ser, eles iriam aproveitar para outras funções, né? Mas eu lembro disso porque na época a empregada minha não conseguiu fazer, porque ela não tinha o segundo grau completo e ela não sabia nada de informática, não sabia nem mexer, nem ligar, né?